Existe um momento do dia em que o céu parece mais próximo, em que o silêncio carrega respostas e em que o coração encontra direção antes mesmo das palavras serem ditas. E esse momento é agora. Se você está ouvindo isso, não é por acaso. Há algo sendo preparado para a sua vida hoje, algo que já começou a se mover no invisível. Mesmo que você ainda não consiga enxergar com clareza. Antes de qualquer coisa, acalme sua mente. Respire fundo e permita que essa oração toque o mais profundo do seu ser. Porque o que você vai receber hoje não é apenas uma mensagem. É direção, é provisão e é resposta. A palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa promessa não é distante, não é para outras pessoas. Ela é para você, exatamente para você que precisa de uma resposta, que busca uma porta aberta, que deseja um sinal claro de que Deus ainda está no controle, e Ele está. Mesmo quando tudo parece parado, existe um agir acontecendo nos bastidores da sua vida. Talvez você tenha acordado hoje com preocupações, com dúvidas sobre o futuro, com contas para pagar, decisões difíceis para tomar ou até mesmo com o coração cansado de esperar. Pode ser que você tenha se perguntado, será que hoje algo vai mudar? E a resposta é sim. Algo pode começar a mudar agora, neste exato momento em que você decide se conectar com Deus. Feche os seus olhos por um instante. Se puder, e sinta a presença de Deus envolvendo você. Não é sobre palavras perfeitas, não é sobre saber orar de forma elaborada, é sobre sinceridade, é sobre entrega. Deus conhece cada detalhe da sua vida, cada pensamento escondido, cada lágrima silenciosa. Ele sabe exatamente do que você precisa hoje. Pai amado, neste início de manhã, eu me coloco diante da Tua presença com um coração aberto. Eu reconheço que preciso de Ti, que sem a Tua direção eu não consigo avançar. Senhor, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração, entra nas casas, nos ambientes, toca nos corações e traz uma paz que excede todo entendimento. Que toda ansiedade comece a perder força agora, que todo medo seja dissipado pela Tua presença. Senhor, existem áreas na vida dessa pessoa que parecem fechadas, caminhos que não avançam, portas que nunca se abrem. Mas eu creio que o Senhor é Deus de portas abertas. Deus que cria caminhos onde não existe caminho, Deus que transforma impossibilidades em testemunhos. Hoje, nós te pedimos, abre as portas certas. Não qualquer porta, mas aquelas que vêm de Ti, aquelas que trazem crescimento, provisão e propósito. Toca, Senhor, na área financeira de quem está precisando de um milagre. Tu sabes das necessidades, das contas, das preocupações que tiram o sono. Libera provisão, envia recursos de onde essa pessoa nem imagina. Mostra caminhos, oportunidades, ideias, conexões que vão destravar aquilo que está travado. Que hoje comece um novo tempo de abundância, não apenas material, mas também emocional e espiritual. E enquanto você ouve isso, algo começa a se alinhar dentro de você. Uma esperança que talvez estava apagada começa a reacender. Porque quando Deus começa a agir, primeiro Ele transforma o interior, antes de manifestar no exterior. Sinta isso. Existe algo sendo restaurado dentro de você agora. Senhor, também te pedimos por direção. Quantas decisões precisam ser tomadas hoje? Quantos caminhos estão diante dessa pessoa sem uma resposta clara? Fala, Deus, de forma simples, direta, inconfundível. Fecha o que precisa ser fechado e abre aquilo que vem de Ti, que nenhuma escolha seja feita na dúvida.
mas na certeza da tua voz. Talvez você já tenha tentado de tudo, já tenha buscado soluções por todos os lados e ainda assim se sente sem saída. Mas existe uma diferença quando Deus entra na situação. O que antes parecia impossível começa a ganhar forma, o que estava parado começa a se mover. E é isso que está sendo liberado sobre a sua vida agora: movimento, avanço, progresso. Pai, quebra todo ciclo de atraso, toda repetição de frustrações, todo bloqueio espiritual que impede essa pessoa de viver o novo. Que hoje seja um marco, um divisor de águas. Que aquilo que não funcionava comece a funcionar, que aquilo que estava fechado se abra, que aquilo que parecia distante se torne acessível. E mesmo que você não veja imediatamente, continue acreditando. Porque muitas vezes Deus já respondeu, mas a resposta ainda está a caminho. Existe um tempo entre a promessa e a manifestação, e nesse tempo Ele trabalha no seu coração, na sua fé, na sua preparação. Agora, declare no seu interior, mesmo que em silêncio: eu creio que hoje é um dia de resposta. Eu creio que portas estão se abrindo. Eu creio que Deus está cuidando de tudo. Repita isso com fé, porque a sua declaração também tem poder quando está alinhada com a vontade de Deus. Senhor, fortalece a fé dessa pessoa. Não permita que ela desista no meio do caminho. Quando o desânimo tentar chegar, renova as forças. Quando a dúvida aparecer, traz convicção. Quando tudo parecer difícil, lembra ela das promessas que o Senhor já fez. E agora, existe algo importante que você precisa entender: nem toda porta fechada é negativa. Algumas são livramentos disfarçados. Deus sabe exatamente o que você precisa e, principalmente, o que você não precisa. Confie nesse cuidado, mesmo quando não fizer sentido. Pai, também pedimos por paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias, que não muda com as situações, que permanece mesmo em meio às dificuldades. Que essa paz invada o coração dessa pessoa agora, trazendo descanso, tranquilidade e segurança. Sinta isso. Como se um peso estivesse sendo retirado dos seus ombros. Como se aquilo que você carregava sozinho agora estivesse sendo entregue nas mãos de Deus. Você não precisa mais carregar tudo sozinho. Deus está assumindo o controle. E no meio desta oração, lembre-se, você não está esquecido. Deus não perdeu o seu endereço, não ignorou a sua história, não desistiu de você. Pelo contrário, Ele está trabalhando em cada detalhe, alinhando tudo para que no tempo certo você veja claramente que tudo cooperou para o seu bem. Agora continue comigo, porque ainda há algo mais profundo que Deus quer liberar sobre a sua vida hoje. Existe um ponto em que a oração deixa de ser apenas palavras e passa a se tornar um encontro real com Deus. E é exatamente nesse lugar que você está entrando agora. Algo mais profundo começa a acontecer dentro de você, como se cada frase estivesse abrindo caminhos invisíveis. Como se cada palavra estivesse destravando áreas que estavam bloqueadas há muito tempo. E o mais incrível é que enquanto você permanece aqui, em concordância com essa oração, Deus continua agindo. Talvez você ainda esteja tentando entender como as coisas vão se resolver, como as portas vão se abrir, como a provisão vai chegar. Mas Deus não trabalha limitado à lógica humana. Ele age além do que você pode prever, além do que você consegue calcular. E enquanto você tenta entender o como, Ele já está cuidando dos detalhes que você nem imagina. A palavra de Deus nos lembra em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que mesmo quando tudo parece confuso, existe uma direção perfeita sendo construída por Deus para a sua vida. Agora, respire fundo mais uma vez e se permita confiar. Não em circunstâncias, não em pessoas, mas em Deus, porque quando a confiança é depositada nele, algo muda dentro de você. O medo perde força, a ansiedade diminui e a esperança começa a ocupar espaço. Pai, neste momento, eu te peço que o Senhor fortaleça ainda mais o coração dessa pessoa. Que toda insegurança seja substituída por fé, que toda incerteza dê lugar à confiança. Que ela entenda que não está caminhando sozinha. Que existe um Deus que guia cada passo, que abre cada porta no momento certo. Senhor, libera agora respostas claras. Aquilo que estava indefinido começa a se alinhar. Aquilo que gerava confusão começa a fazer sentido. Que decisões sejam tomadas com sabedoria. Que caminhos sejam escolhidos com discernimento. E que tudo aquilo que não vem de ti perca a força e se afaste. Existe algo sendo ajustado no mundo espiritual que vai refletir no seu mundo natural. Pessoas certas começarão a aparecer, oportunidades inesperadas surgirão, situações que estavam travadas começarão a se resolver. E quando isso acontecer, você vai lembrar deste momento, desta oração, e vai perceber que Deus já estava preparando tudo. Pai, visita também os sonhos dessa pessoa. Aqueles que foram esquecidos, aqueles que foram deixados de lado por medo ou por frustrações passadas. Reacende, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo colocou dentro dela. Dá coragem para recomeçar, força para tentar novamente, fé para acreditar que ainda é possível. E enquanto você ouve isso, talvez algo dentro de você esteja dizendo: será que ainda dá tempo? E a resposta é sim, ainda dá tempo. Enquanto existe vida, existe propósito. Enquanto você está aqui, existe um plano sendo desenhado por Deus agora. Coloque diante de Deus aquilo que mais pesa no seu coração neste momento. Pode ser uma preocupação, um problema, uma decisão, uma necessidade urgente. Entregue isso agora, não segure mais. Deus não apenas pode resolver, Ele quer cuidar disso por você. Pai, eu te entrego agora todas as preocupações dessa pessoa, tudo aquilo que ela não consegue resolver sozinha. Assume o controle, Senhor. Toma a frente de cada situação. Que aquilo que parecia impossível comece a se tornar possível pela tua intervenção. E algo muito importante acontece quando você entrega de verdade, você se liberta. Porque o peso deixa de ser seu e passa a ser responsabilidade de Deus, e Ele nunca falha. Agora, receba isso no seu coração, portas estão sendo abertas. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda não tenha sinais visíveis, existe um movimento acontecendo. Caminhos estão sendo preparados, conexões estão sendo alinhadas, respostas estão sendo liberadas. Continue acreditando. Continue confiando, continue avançando, mesmo que seja um passo de cada vez. Porque cada passo dado com fé te aproxima daquilo que Deus já preparou para você. Senhor, abençoa este dia que está começando. Que seja um dia de boas notícias, de avanços, de conquistas. Que essa pessoa perceba a tua mão em cada detalhe, em cada encontro, em cada oportunidade. Que nada passe despercebido, que tudo seja reconhecido como resposta vinda de ti e que ao final deste dia, ela possa olhar para trás e dizer: Deus estava comigo o tempo todo. A tua palavra diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19: O meu Deus
segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. E é nessa promessa que nós nos firmamos agora. Não faltará provisão, não faltará direção, não faltará resposta, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Agora, guarde isso. Você não está saindo desta oração da mesma forma que entrou. Algo foi transformado, algo foi alinhado, algo foi liberado sobre a sua vida. E mesmo que você não consiga explicar, você vai sentir ao longo do dia que existe uma paz diferente, uma confiança renovada, uma certeza de que tudo vai dar certo. Permaneça nessa fé. Proteja esse ambiente espiritual que foi criado aqui. Evite pensamentos negativos. Evite palavras de dúvida. Alimente sua mente com esperança, com confiança, com a certeza de que Deus está cuidando de tudo. E se essa oração falou com você, se você sentiu que Deus tocou o seu coração neste momento, escreva nos comentários: eu recebo provisão, portas abertas e respostas de Deus hoje. Declare isso com fé e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua caminhada. Deixe o seu like para que essa oração alcance mais pessoas que também precisam desse encontro com Deus e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus abençoe profundamente o seu dia.